Eu agora estou recebendo a Antônia Ademar dos Santos. Antônio, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. E eu já quero começar falando com você sobre as ferramentas legais para o produtor fazer uso delas e ali conseguir uma organização dentro da sua estrutura onde ele possa reduzir até impostos, mas sem ser uma sonegação. Muito bem, Fabélia. O tema é excepcional, né? A gente vendo na entrevista e nas reportagens que você publicou mais cedo, falando de crotalária, falando de algas marinhas e comparando com essas soluções inteligentes, exatamente o produtor rural deve se atentar às ferramentas que existem hoje no mercado para lhe amparar legalmente e lhe trazer aí possibilidades de gerar economias. O produtor se atenta em produzir muito, né? E se atenta em comercializar bem, mas ele também tem que se atentar a ter economias, gerar informações que lhe sirvam para a gestão do negócio dele, né? A contabilidade antiga era o guarda-livros, né? E hoje a contabilidade de forma gerencial pode lhe trazer, produtor rural, muitas informações com uma leitura diferente, né? Uma cara nova da informação que pode lhe ser útil sim na gestão do negócio. Vou dar exemplo, você trabalha com uma qualidade de adubação, muito bem. Como é que você enxerga o custo dessa adubação dentro do seu negócio? Isso através da contabilidade gerencial, a gente consegue logicamente trazer essas informações que já são geradas pelo próprio produtor, mas que servem para ele enxergar melhor qual é o custo com determinadas tipos de despesas e custos de produção, para que ele, se valendo disso, consiga exatamente gerenciar melhor as suas compras, as suas vendas, o seu fluxo de caixa e etc, né? Então, Fabélia, existem várias ferramentas no mercado hoje que podem trazer sim aos produtores rurais economia e, logicamente, aumentando uma produção líquida. Quando fala em ferramentas novas, chega a dar arrepios, porque nós que não lidamos com elas, a gente já entende, eu vou ter que fazer isso, como é que vai ser? Isso é muito difícil, é muito caro. Não, na verdade, é só ele colocar em prática, Fabélia, o dia a dia de uma forma diferente. Vou te dar um exemplo. Quando a gente vai contratar uma mão de obra, qual é a metodologia ideal a ser aplicada, né? Eu tenho que me atentar ao salário fixo, aos rendimentos variáveis que o colaborador pode ter no campo, e para isso, logicamente, eu formar uma proposta de renda para o empregado, né? Vou te dar um exemplo. Lá no ambiente rural, em determinadas épocas, são laboradas horas extras. Muito bem. O que é que eu tenho que fazer em relação às horas extras? Controlar para poder remunerar, se for o caso. Mas se existem horas extras lá no meu ambiente rural, eu estou preparado para esse cálculo? Eu combinei de pagar ao empregado um salário que eu confundi com remuneração total, né? Então, assim, a gente fala que contratar bem é muito importante para o início dessa relação entre empregador e empregado. Para ninguém se sentir lesado. Exatamente. E o produtor rural não ser pego de surpresa em relação ao que ele gerou de passivo trabalhista inconsciente, né? A gente tem aí uma determinada prática dos produtores rurais na região que é de pagar as comissões, né? Por que eu tenho que pagar comissões? Porque assim, tradicionalmente é muito utilizado isso. Mas e por que você não transforma comissões em premiações pelo desempenho maior do empregado? Qual é a diferença entre comissão e premiação? Muito grande, né? Por quê? Porque premiação, atendendo os quesitos legais, não incidem a Previdência Social, que é 25,70% sobre a incidência sobre a comissão,
e nem as verbas trabalhistas, que é 27,43. Quer dizer, 53,30 é a soma de previdência e verbas trabalhistas, né? Que incidiriam sobre a comissão. E sobre a premiação incide? Não. O que você tem que se atentar é estruturar formas de premiar os seus colaboradores para não ter essa incidência. E, logicamente, isso é uma ferramenta que existe. Está aí para ser utilizada e aplicada pelos produtores rurais, gerando economia e não há lesão ao empregado. Né? Porque a forma que você vai pagar tem diferença de incidência ou não. Né? Então, veja bem, é difícil para o produtor rural controlar as horas trabalhadas na fazenda? Não é. Não é. Na verdade, é uma obrigação que ele tem que fazer e não é nada difícil de controlar. Tá? O produtor rural tem que tirar o encargo da execução do controle dele. Ele tem muitas coisas para ver, mas o gerente dele tem que entender que esse processo é necessário para trazer legalidade, né? Para trazer exatamente a segurança para o produtor, que ele não está gerando um passivo longo aí, né? A gente tem casos aí de empregados com muitos anos, 10, 15, 20 anos de empresa, né? E imagina. O que é bom também para a empresa. E ele está lá justamente porque ele é bom, né? Uhum. Então, olha bem, isso é só uma coisa, é só uma ferramenta, né? Agora você pensa no seguinte, outras ferramentas, muito bem. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que planejar o que eu vou plantar, não tenho que planejar a minha adubação, não tenho que planejar o uso de químicos, né? Uso de peças, uso de máquinas, uso de mão de obra. Tem. Então, eu tenho que planejar o meu resultado. Para mim, logicamente, ter a possibilidade de economizar com imposto de renda, né? De forma legal. Eu tenho que planejar as contribuições previdenciárias em relação ao fundo rural, né? Qual é a melhor metodologia? Pagar o fundo rural ou a previdência pela comercialização ou pela folha ou mesclar? Como é que eu vou fazer esse mesclar? Então, ferramentas que existem exatamente para trazer economia de forma legal. Por isso a importância e necessidade de um planejamento. Exatamente. A gente fala muito de holding, né? Holding serve para suceder patrimônio. É apenas uma das ferramentas que a holding pode proporcionar, né? O que ela pode proporcionar de imediato? Olha, eu posso ter um cliente que não quer suceder o patrimônio dele de forma rápida ou imediata, mas ele pode constituir a sua holding? Claro que ele pode. E para que vai servir a holding dele, senão para suceder? Nossa, Fabélia, a holding é uma ferramenta espetacular, tá? A gente vê aí muitos clientes, muitos produtores indo para esse processo. Às vezes precisa melhorar o atendimento para eles, mas a holding imediatamente gera economia com imposto de renda sobre o resultado, né? Porque sobre o resultado da pessoa física eu pago 27,5%, todo mundo sabe disso. E a holding me serve para quê? Diminuir em torno de 90% essa contribuição, esse pagar de tributos. Então veja bem, onde é que eu fui? Na contratação, eu fui lá na previdenciária, agora eu já estou lá no imposto de renda. Existe ou não existe ferramentas? Então o que eu digo para os produtores use as ferramentas que existem, elas estão aí para te proteger.